Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. O jornal Folha de São Paulo, de 27 de julho de 1994, estampou a notícia estarrecedora do assassinato da ponte nitroquímica. E Renato Martins, nosso convidado de hoje, era o autor do crime. Condenado a 22 anos de prisão, ele tinha uma história digna de um roteiro de filme. Bateu, apanhou, odiou, perseguiu, foi humilhado, viveu por vingança, mas sobreviveu a tudo isso. E o melhor de tudo é a forma como Deus ia agindo, mesmo sem ele saber. E Deus ia se revelando e cuidando de cada detalhe para que ele pudesse viver uma vida, hoje, transformada em 180 graus. Renato, que privilégio para a gente, que prazer ter você aqui. Muito obrigado por dividir sua história com a gente. Prazer é todo meu. Eu que me sinto honrado em estar aqui, poder contar um pouco da minha história e de como Jesus me procurou e me deu a oportunidade da minha vida ser transformada. O que é que faz, Renato, um cidadão comum, sem antecedentes criminais, trabalhador, de uma família brasileira simples, comum, que faz um camarada desse ser condenado a 22 anos de prisão? São as mudanças que a vida tomam, né? Sem nos dar conta. Os ventos mudam constantemente e por mais que pensamos que estamos preparados, não estamos. Naquele dia 27 de janeiro, é isso? Não, 27 de julho. 27 de julho de 1994, que ele foi um dia que entrou para a sua história, que te marcou. E qual foi a sua condenação? Você foi acusado de quê? De homicídio. Homicídio. E qual era a gravidade desse homicídio? De ter matado a minha esposa. E ela estava em que condições? Grávida, de 7 meses. Pois é. A partir dali, então, sua vida virou de cabeça para baixo. Sim. E você foi parar na cadeia, não sabia que mundo era esse? Não sabia que mundo era esse, desconhecido para mim. Apesar de eu trabalhar naquela época como investigador de seguros e ter ajudado a polícia a ter mandado vários criminosos para lá, o mundo em si lá dentro, para mim, era realmente desconhecido. Eu imagino, quer dizer, não dá nem para a gente conseguir imaginar que depois de tudo o que aconteceu, aquela sua primeira noite ali na cadeia, você consegue se lembrar dos sentimentos? É um turbilhão, né? Isso. É um turbilhão porque a gente tinha uma vida boa, né? Naquela época dormíamos em hotéis 5 estrelas, tudo pago por conta da seguradora que eu trabalhava. A minha casa também tinha um conforto. E de repente você se vê numa cela ali pequena, no meio de 30, 35 presos de vários tipos de crime diferente, muitos deles com experiências já para estar vivendo ali, e você com nenhuma. Então, o risco de vida, o perigo de você sofrer algum atentado físico até contra a sua própria vida, isso te causa muito pânico, né? E você não conhece nada, é outra vida lá dentro, outro ritmo, eles criam as leis de convívio, e tudo te assusta, tudo te apavora, e a todo instante você não sabe quando um vai sair daquela situação normal que está, né? Isso é o que traz muito pânico para a gente. E sem contar o que está pela frente, que é desconhecido,
também aquela coisa do fantasma do que acabou de acontecer, né? Toda aquele, a família, as reações, não tem também essa pressão do passado? Tem, e muito. E muito porque é dia a dia que você convive com as lembranças do ocorrido. Por mais que você não queria ter praticado o que você praticou, mas você praticou, isso é real dentro de você, você é culpado, você sabe disso, todo mundo te condenando Olha e só. você carregando esse peso. É difícil, hein? Agora, numa situação dessas, eu imagino que a pessoa tenha duas opções. Ou ela se entrega de vez e fala, olha, não tem mais solução para mim, ou então ela fala, vou ter que sobreviver aqui dentro. Qual foi a sua reação diante disso? Pensei que não ia sair mais, né? Porque a condenação ia ser grande, a opinião pública muito em cima, e eu falei, não vai ter solução, eu vou passar grandes anos da minha vida aqui. Então eu falei, agora eu vou ter que me travestir num bandido aqui dentro, vou ter que falar gíria, vou ter que me transformar numa pessoa feia, porque eu com 22 anos de idade, hoje eu tenho 44, mas naquela época eu me considerava uma pessoa bonita de aparência até. E então eu falei, eu tenho que ter atitudes feias para tentar me travestir num bandido aqui dentro desse lugar. Então eu comecei a usar drogas, Olha, comecei a falar gírias. Uma coisa também que eu tive para mim é que eu deveria ter um passado de crime em cima. Porque eu tinha medo, por eu ser investigador de seguros, que os outros presos descobrissem que eu era um investigador. E isso já seria o ponto deles acabarem com a minha vida. Então, o que eu fiz? Todas as histórias que eu investiguei de crimes contra a seguradora, eu disse para os presos que eu era o autor daquilo tudo. Então, fantasiei olha, um personagem em cima de mim, ao qual eu dei o nome de Jarrão, olha só. para tentar sobreviver ali com uma conduta. Então, aqueles maiores crimes que eu investiguei, eu sendo até então o autor para eles, fizeram com que eu tivesse Um respeito. um respeito. Quer dizer que você não era usuário de drogas até ser preso? Nunca. Nunca tinha experimentado nada. Vê que coisa impressionante. Virou um bandido lá dentro, assumiu uma personalidade de um bandido. Assumi e aprendi lá dentro que, assim, a melhor palavra é aquela que você não diz. Então, eu ficava quieto no meu canto, pelo meu tamanho, fechava a minha cara, então, por assim, já tinha um respeito. E junto com... Mas o pior de tudo que eu acho que eu fiz foi achar que drogas é uma característica do bandido e não é. É um bandido fraco, vamos supor, entre aspas, dizendo que usa, mas eu acabei me julgando mal nesse quesito, me droguei bastante, e isso que talvez foi um ponto muito ruim nessa minha jornada lá dentro. Agora, uma pessoa numa situação dessas, né, como você, que teve uma boa estrutura de família, de repente se vê ali naquela situação, você tinha os seus momentos de reflexão, de buscar Deus? Tinha algum momento assim de espiritualidade ali dentro? Não, até em muitos momentos não, porque eu tinha a imagem de que Deus não perdoava um crime de homicídio. É mesmo? De onde você tinha tirado essa ideia? Não sei. Estava na minha mente. Gente, mas Acho que por ler alguma coisa muito superficial em algum lugar, eu achei que aquele que mata porque Deus é o criador da vida, eu achava que aquele que destruía a vida criada por Deus era um pecado que não tinha perdão. gente, mas se a pessoa se encontra nessa situação e não tem nem a Deus, né, para recorrer, porque você achava que Deus não perdoaria um pecado desse, o que essa pessoa quer da vida? O que ela espera? Qual que era a sua vontade máxima? Foi por isso que eu me entreguei ali para ser um bandido e eu falei, uma vez que não tem saída para mim, eu não volto a ter a estrutura que eu tinha, mesmo se mais para frente eu obter a liberdade, eu quero viver então uma vida totalmente errada. Quero me vingar das pessoas que ajudaram eu entrar lá, porque quando da minha prisão eu simulei um latrocínio, que é Para tirar a culpa de você. para tirar a minha culpa, que é um roubo seguido de morte. Inventei que supostos ladrões teriam matado ela, e uma amiga dela que sabia da história contou para a polícia. Então eu tinha muita raiva dessa amiga. E eu falei, então eu vou
ter uma vida totalmente fora de uma conduta e vou viver para qualquer oportunidade que eu tiver de fugir desse local, eu matá-la. Mas olha só. E minha mente, assim, começou a afundar Vingança. no mundo do crime mesmo e eu senti que, em alguns momentos, aquela farsa que eu criei daquele personagem já estava fazendo parte da minha essência. Gente do céu, mas engraçado, tem como a pessoa desenvolver uma mente criminosa? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ela vai alimentando isso. E de repente, eu era uma referência para os outros presos. Eu sabia como controlar cada um deles. Na liderança de fugas, de túneis cinematográficos que construímos lá dentro. Então, a minha mente passava a ser, para mim, superior a deles. Então, isso fazia com que eu me sentia feliz, até em muitos momentos, de saber que eu estava liderando um grupo de bandidos que eu não fazia parte e, de repente, eu não vivendo aquele mundo, eu estava sendo superior a eles. Olha Então, só. eu estava gostando. E cheguei em algum momento que eu vi, eu estou gostando. Olha, e você conseguiu fugir alguma vez? Não, mas cheguei perto. Chegou perto. Cheguei perto. Tentou fugir a vida inteira. Tentei fugir, várias fugas frustradas. Foi quando eu pensei e falei, eu tenho que agora analisar o melhor plano com calma e com paciência. Foi aí que eu estava no 10º DP na Penha, que eu vi as fraquezas de lá, conversando com outros presos experientes que já tinham fugido de lá também. Reunimos uma comissão e resolvemos forjar que eu era um preso cagueta para os chefes ali de investigações e carceragem daquela delegacia. E quando eu, junto com outros presos, nós cavamos um túnel que passava por baixo da delegacia inteiro e saía lá na frente num jardim. Gente do céu, espera um pouco. Por isso que eu falei, né? Parece uma história de filme, né? Mas o que para começar, o que é um preso cagueta? Um preso cagueta é aquele que, para manter a sua integridade ou para não fazer parte dos outros presos, ele vai entregando o que acontece tudo lá dentro para o carcereiro. Então, todas as tentativas de fuga já é de conhecimento. E vocês, tramando isso daí, conseguiram cavar um túnel por baixo da... É isso mesmo? Atravessou todo um túnel de quantos metros? Olha, eu já ouvi falar, antes de eu estar ali dentro, em fugas, né? A gente vê isso em filmes, escuta histórias e tudo, mas vivendo aquela realidade é outra coisa. Gente, qual foi o mais próximo que você conseguiu chegar da fuga? Então, foi esse túnel que eu cavei no 10º DP. A gente levou, acho que mais ou menos uns 15, 20 dias, tendo que driblar toda a vigilância da cadeia, mas conseguimos vencer todos os obstáculos. Passou por baixo de 2 alicerces. E no final, geralmente se cava a saída do túnel, que os presos dão o nome de panela. É a saída. Então, naquela saída, cavamos errado, porque tinha uma passarela de concreto após a última parede e a medida foi me passada errado por uma pessoa e cavamos, ficou 70% mais ou menos da saída desse túnel embaixo dessa passarela. Então, ou seja, todos os presos magrinhos foram, eu era o quarto da fila, por merecimento de uma das mentes que pensou a elaboração dessa fuga. E em quarto lugar, quando eu fui passar, não consegui. E eu tive uma confusão, porque até então eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, a Eucaristia, por imposição da minha mãe até, vamos supor, porque eu não queria fazer, mas fiz. E lá aprendi que era o domingo, o dia de guarda. Então isso se conflitou dentro de mim, mas eu continuei lendo, mas não tive, assim, uma direção muito profunda. Mas quando eu fui transferido, porque dessa fuga frustrada, que não deu em nada, os carcereiros me transferiram para o 15º dali, onde eu fiquei uma semana apanhando em represária para ser transferido de lá para a casa de detenção. Aí, quando eu cheguei na casa de detenção, a história é outra, o famoso Carandiru. Ai, ai, ai. A hora que você chega e vê aqueles pavilhões, aquela cidade, que na época que eu cheguei ali eram mais de 7.000 presos,
assusta. Mas foi ali que sua vida foi transformada. Foi ali. Como que foi esse seu momento de entrega, esse seu encontro com Jesus ali no Carandiru? Começou da seguinte forma. Toda vez que os presos chegam no Carandiru, nós vamos para uma cela enorme e vai se acumulando os presos que vão chegando de diversos distritos, até juntar mais ou menos uns 100, 150, aonde o diretor de segurança da casa de detenção ia lá fazer a transferência, cada um para o seu pavilhão. Ou seja, primeira vez que você estava ali, ia para o pavilhão 9. Já era reincidente ali a segunda vez, pavilhão 8. Tinha algum problema de convívio com os outros presos, pavilhão 5. Fora o pavilhão 2, que era um pavilhão de trabalho, e o 6, que era onde transferiam mais os estrangeiros, né? Os presos estrangeiros. Então, quando eu cheguei ali, sem eu saber, naquele dia da minha transferência, o diretor-geral da casa de detenção, que na época era o Dr. Walter, ele resolveu, de uma hora para outra, sem nenhuma explicação, fazer essa transferência. E ele, então, foi fazer. E ele perguntava para cada um dos presos para onde queria ir, se tinha algum problema, numa mini entrevista. E quando chegou a minha vez, ele perguntou, para que pavilhão você quer ir? Eu falei, eu quero ir para o 9, porque naquela fuga frustrada, um dos presos que fugiu dali me deu um xadrez na casa de detenção de presente. Porque até então, lá na casa de detenção, os xadrezes eram comercializados de preso para preso. E eu falei para aquele diretor, eu quero ir para o pavilhão 9, que eu tenho um xadrez lá já. Ele olha para mim, então, e fala, eu te conheço de algum lugar. E essa pergunta dele, eu te conheço de algum lugar, me assustou. Porque atrás de mim tinha mais ou menos 120 presos querendo saber essa resposta. E eu fiquei com medo dele falar que era de algum processo de investigação que eu tive. Ali minha vida sofreria um atentado se ele falasse. Mas ele falou, qual o seu crime? E quando eu contei para ele, ele falou para mim, eu tinha certeza que você ia vir parar na minha cadeia. Eu tinha muita vontade de te conhecer. Porque ele fazia direito na faculdade e estudou sobre o meu caso, sobre o meu processo. Então ele conhecia muito sobre mim. E ele falou, olha, eu vou te mandar para um pavilhão onde sua vida vai ser mudada. Até então eu não entendi as palavras dele. E ele estava então me propondo que eu fosse transferido para o pavilhão 4. Um detalhe, o pavilhão 4 era o pavilhão hospital da casa de detenção e o único pavilhão de moradia individual. Porque todos os presos ali teriam que trabalhar, ter uma ocupação. Então, ele falou para mim, mas eu não achei interessante. A início, eu falei, não, eu quero ir para o pavilhão 9, porque eu já tenho um xadrez ganhado por um preso. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, se eu te mandar para o pavilhão 4, a hora que você quiser, eu posso te mandar para o pavilhão 9. Mas se eu te mandar para o pavilhão 9, você não vai poder ir para o 4. Então, eu aceitei a proposta e fui para o pavilhão 4. Chegando no pavilhão 4, eu vi as vantagens de estar ali. Que era um pavilhão de trabalho, um pavilhão hospital, um pavilhão de moradia individual, que ali você mesmo fazia a sua história, não dependia de outros. E eu gostei daquilo. Só que um belo dia, eu descendo as escadas para jogar bola, um casal distinto, muito bem arrumado, o homem elegante, de terno e gravata, e a moça toda de social, e eu deduzi que só poderiam ser crentes. Né? E eu, por mim mesmo, tinha um pouco de raiva de crente. E quando eles subiram e me perguntaram sobre um preso que trabalhava até comigo lá no setor, eu disse que não conhecia porque não queria dar muita bola para conversa e tal, eram crentes. E eu pensava, não sei por que largam suas famílias para vir aqui ficar falando de Deus para esse bando de condenados sem futuro, que eu mesmo não via solução para a vida de nenhum. Como nessa época, no pavilhão 4 você teria que ter trabalhos, aquele diretor que me transferiu para lá me convidou para ser cozinheiro na Copa Administrativa, que era uma cozinha de hotelaria e culinária experimental na casa de detenção, para fazer o almoço só do pessoal da área administrativa. Os funcionários da área de vigilância não almoçavam lá. Então só almoçavam os psicólogos, psiquiatras, advogados, os diretores de pavilhão. Os outros funcionários normais almoçavam na Copa dos funcionários.
E também eu era encarregado da área de saúde administrativa e também era professor de alfabetização de presos. Tinha uma vida intensa, mas às 10 horas da noite, quando me trancavam, aí a realidade da cadeia falava dentro do seu coração. Porque aí passava todo um filme dentro de você. Tudo aquilo que o dia fez você esquecer, a noite faz você lembrar, porque a solidão é terrível. A saudade da família, a saudade daquilo que você fazia, que era o seu trabalho, que eu gostava muito, as incertezas do seu futuro, tudo mexia com você. E naquela noite parece que veio com mais peso, com mais força dentro de mim. E eu chorando, eu olho para aquela revista em cima da minha cama e falo, será que tem paz aí dentro mesmo? E eu então resolvi pegar aquela revista, abrir ela e caiu num subtítulo chamado Libertos da Culpa. Olha só, E para você. E eu encontrei uma coisa ali que fez toda a diferença dentro do meu coração. Estava escrito ali que qualquer tipo de pecado tinha perdão de Deus. Amém. Eu tenho certeza que naquele momento o Espírito Santo saltou daquelas letras vivas e se alojou dentro do meu coração. Puxa vida. E eu comecei a chorar, li aquela revista toda e quis conhecer quem era aqueles dois que levaram aquela revista para mim, porque aquelas palavras alimentaram minha alma. Gente, que coisa maravilhosa. Olha, Renato, eu sei que a partir daí, uma nova porta, uma nova oportunidade, uma nova vida apareceu para você. Deus te deu realmente uma nova vida. E, infelizmente, a gente não tem muito tempo para desenvolver mais a sua história. Mas eu queria só que você dissesse, hoje, qual é a sua condição? Você pagou a sua culpa, não deve mais nada para a sociedade? E o que Deus te deu depois disso? Realmente cumpri todos os... Eu fui condenado a 22 anos, tirei 8 anos, saí devendo 14, ganhei 1 por trabalhar, cada 3 anos trabalhado você redime um dia da pena, então ganhei 1 ano. E os 13 anos eu cumpri em liberdade condicional e graças a Deus, Deus me ajudou, porque não cometi nenhum outro crime após isso. Deus me deu tudo de volta que eu precisava. Amém. Me deu uma empresa, hoje eu sou dono de uma confecção de roupa de cama, mesa e banho. Me deu uma família, uma nova esposa, uma filha de 10 anos que é uma bênção, e me deu um caminho de liberdade ao lado dele, aonde eu quero contar essa história por onde eu passar, porque eu quero que outras pessoas entendam o amor infinito de Deus por nós. Amém. A procura dele insistente. É isso mesmo. Insistente por nós. Ele não desiste nunca da gente. Por todos nós. E por mim ele me procurou no momento certo. Ele falou comigo no momento certo. Não tinha outro momento a não ser aquele dentro daquela cela. Talvez se ele me procurasse em qualquer outro momento, eu talvez não teria dado ouvido. Mas naquele dia eu estava pronto e o mais legal de tudo, eu ouvi e aceitei. Que coisa Porque às vezes a gente luta. Então lá dentro, a partir do momento que eu comecei a entender esse amor de Deus por mim e fui procurar saber mais dele, estudei muito a Bíblia, aquilo me trouxe uma paz interior como um milagre. Deus me curou do vício de drogas, eu não tive crise de abstinência, não tive nada. E acesso às drogas lá dentro eu tinha muito pelo personagem que eu criei. Tirou isso e só tinha um problema a ser vencido, que era aquele ódio pelas duas pessoas. Eu não estava conseguindo, mesmo me estudando tudo, eu queria tirar, não tirei, mas Deus venceu essa luta por mim. Amém. Amém. Deus venceu de forma isso mesmo. milagrosa. Puxa vida, que coisa maravilhosa. O nosso tempo é curto para a gente estar falando de todas as maravilhas que Deus fez, mas Ele fez muito. Puxa, olha, e fora essas ainda, eu imagino que depois, agora nessa sua nova vida também, Deus tem feito novos milagres. E o nosso desejo é que as portas se abram para você continuar contando e que você tenha a oportunidade de contar mais dos detalhes e abençoar tantas outras pessoas que ainda vão ouvir mais da sua história. Amém. Vamos lá para o nosso momento aqui do ping-pong? O tempo. É um momento de transformação que Deus nos dá. Beleza.
É difícil falar disso assim, mas eu acho que beleza não no ponto físico, mas no ponto de uma pessoa caída se transformar numa pessoa bonita nas suas atitudes. Amém. Sabedoria. É algo que vem de Deus. Somente Ele pode nos dar essa sabedoria. Vingança. Pode ser uma destruição na sua vida e que eu não desejo que ninguém tenha dentro de si. Perdão. O maior presente de Deus para a humanidade é o ato de perdoar. Uma dica. Uma dica é que você ouça sempre a voz de Deus falando dentro de você e não discuta com ela. Casamento. É um aprendizado dia a dia. Sofrimento. É uma dor intensa. Um mistério. Entender esse amor de Deus por nós, coisa que a gente não consegue entender, porque Deus nos ama, nós somos tão imperfeitos e tão desobedientes a Ele. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Meu abraço vai para o meu filho, Como que é o nome dele? Júnior. Júnior. Um Mas abraço eu também pro Júnior. estendo esse abraço para minha filha Ana e o meu filho Ariel. Amém. E minha esposa Eide, que participou bastante desse processo de mudança do Renato. É isso aí. Um abraço para toda essa família forte, guerreira. E o versículo da Bíblia que te acompanha. Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança, porque hoje vos anuncio que te restituirei em dobro. Isso é um mistério maravilhoso, porque Deus nos ama de tal forma que Ele fala para nós que se a gente for para Ele, Ele ainda para cada lágrima que derramamos, Ele nos dá duas alegrias. Amém. Para cada tristeza. Que versículo maravilhoso. E você foi achar esse versículo que está lá na Bíblia para você, Renato? Para mim. E para todos nós. Para todos nós. E é uma maravilha, porque ele se cumpriu na minha vida. Pois é. Porque eu tinha perdido uma mulher e Deus me deu duas. Agora deu com as Ana suas filhas. E deu Eide. Olha, Renato, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhado com a gente essa história. Posso te interromper? Sim. Porque no abraço, eu não posso deixar de mandar um abraço para o Anastácio. E para toda a sua equipe, que eram aqueles missionários. Verdade. Que, por amor a Deus, deixavam suas famílias para trazer a palavra para pessoas que eu, naquele momento, não entendia que valia a pena. E hoje eu sei que a única coisa capaz de transformar vidas até lá dentro da prisão é a palavra de Deus, e é o que eles faziam com tanto amor. Um ministério lindo, isso lindo. mesmo. Muito obrigada, Renato. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, impressionados com essa história maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.